abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 16, dando continuidade às exposições neste livro. Atos 16, a exposição será do verso 6 até o verso de número 10. Atos 16, 6 a 10, assim nos diz a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim teve a visão, e imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito, rogo a Ti que sejas gracioso comigo neste momento e que o Senhor me use na exposição da Tua palavra. Dá-me vigor, clareza de pensamento e clareza, ó Pai, na explicação da Tua palavra. Que possamos entender, que possamos ser edificados por Ti, que possamos ser alimentados pelo Senhor. Dá-me graça, ó Deus, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes nós planejamos muitas coisas, organizamos algum tipo de agenda sobre algo que nós desejamos fazer, algum plano que nós precisamos cumprir e nós tomamos isto como decisões ou resoluções na nossa vida com o propósito de, em alguma ocasião, fazermos algo que tanto desejamos. E, como crentes, nós procuramos sempre fazer aquilo que agrada ao Senhor e nossos planos sempre vão envolver coisas que são boas, coisas que são agradáveis a Deus, coisas que estão em conformidade com a Sua palavra. Nunca algo que vá de encontro à vontade do Senhor estará nos nossos planos, nos nossos desejos, na nossa agenda de coisas que desejamos fazer. Mas é interessante, irmãos, que apesar de muitas vezes nós desejarmos, planejarmos, agendarmos uma série de coisas, nem sempre as coisas saem como gostaríamos. Nem sempre os planos que nós traçamos acontecem. Nem sempre a agenda para a nossa vida se cumpre exatamente como nós gostaríamos. E ainda que isso seja algo bom, ainda que seu plano seja louvável, ainda que aquilo que você aspira seja algo que esteja em conformidade com a vontade expressa do próprio Deus na sua palavra. E veja, irmãos, você certamente já experimentou isso em sua própria caminhada. Você certamente foi alguém que em sua caminhada já desejou tantas coisas, mas lamentavelmente aquilo não aconteceu. E você talvez tenha sido levado a pensar, puxa vida, como assim? Sendo algo tão bom, sendo algo tão legal que estou planejando, que redunda na glória de Deus, no bem dos homens, mas isso não se cumpre. Por que razão? E então muitos são levados, pela confusão teológica que muitos têm, a imaginar que a razão de algo bom não acontecer na sua vida, algo que eles traçaram e que era bom não ter se cumprido, mas foram impedidos, alguns são levados a concluir: foi obra de Satanás. É o diabo. É o diabo que não quer que de forma alguma eu me envolva, que eu faça aquilo ali que é tão bom, que eu tracei, que eu agendei, que eu planejei. Mas é interessante, irmãos, olharmos para a Escritura e nós veremos que a palavra nos mostra que não é Satanás que vai nos impedir de fazer aquilo que nós agendamos, planejamos ou traçamos, sendo aquilo algo bom. Muitas vezes, e é sempre, melhor dizendo, o próprio Deus que nos impede de avançar e nos chama a recuar
de avançar para um lugar e nos conduz a um outro caminho. É exatamente isso que nos deparamos com o texto de Atos nesta noite. Atos capítulo 16, irmãos, a partir do versículo 6, nos mostra essa realidade. Nós temos visto como o Senhor Deus, em sua providência, sempre santa, sábia e poderosa, como vimos hoje, pela manhã no estudo, Ele guia o mundo e tudo o que nele há nos seus mínimos detalhes. E temos visto como o Senhor tem se utilizado os seus servos para fazer com que a sua obra avance. Vimos que na providência do Senhor existia um conflito, há pouco vimos nas pregações em Atos, entre o próprio Paulo e Barnabé. Mas na providência de Deus, aquilo que foi lamentavelmente um conflito se tornou uma providência de Deus para a expansão do reino de Deus. Antes eram Paulo junto a Barnabé, agora estava Barnabé junto a João Marcos, estava Paulo junto a Silas. E logo em seguida, na última exposição em Atos, nós vimos que mais alguém é incluído nesse corpo de homens enviados por Deus nessa segunda viagem missionária para proclamar a palavra. Este homem jovem, servo de Cristo, ministro do Evangelho, chamado Timóteo. Timóteo é incluído. E eles então saem para confirmar as igrejas, para fortalecer as igrejas na fé. E nós vimos que eles proclamam a palavra, eles ensinam, este é o meio através do qual a igreja cresce, e é exatamente isso que acontece. No capítulo 16, verso 5, nós vimos, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Não através de métodos pragmáticos, não através de meios que eram contrários à palavra do Senhor, mas através do anúncio da verdade de Deus, através da proclamação da palavra, através do ensino da Escritura. Mas percebamos, irmãos, enquanto eles estavam envolvidos com isso, eles seguem então avante, eles seguem em frente e desejam fazer esta palavra conhecida em outros contextos. O verso 6 nos diz, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. É interessante, irmãos, eles estavam percorrendo, eles estavam caminhando ali a região frígio-gálata, e o propósito deles, irmãos, de Paulo, como aquele que encabeçava essa segunda viagem missionária, era tentar chegar à Ásia. O propósito dele era tentar pregar a palavra na Ásia, depois deles terem feito o trabalho que foram chamados para fazer, confirmando igrejas na região sul da Galácia, anunciando a palavra, confirmando os crentes nas igrejas que anteriormente o próprio apóstolo Paulo havia plantado ali, aquelas igrejas, confirmado homens para a liderança da igreja. Ele volta fazendo todo o seu trabalho devido como um fiel e servo pastor da igreja de Cristo, que não somente está preocupado com o serviço público de pregação da palavra, mas está dedicado ao serviço particular às igrejas, aos irmãos de cada igreja. Eles planejam, por causa do que pulsa no coração deles, o sincero desejo de fazer a palavra conhecida, eles desejam ir para a Ásia. Mas, irmãos, apesar do desejo sincero, belo, real, em conformidade com a vontade do Senhor, de fazer a palavra de Deus conhecida, de fazer Cristo conhecido, ainda assim nós nos deparamos com a realidade de que, apesar de todo o planejamento feito por eles, por uma boa causa, a causa do Evangelho, o Senhor não permite que eles sigam em frente para a Ásia. Nós vemos o texto nos dizendo, o texto nos diz, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de proclamar uma heresia, foi por isso que o Espírito Santo os impediu, de promover bagunça, de promover rixas, de promover inimizade, problemas em igrejas, por isso o Espírito Santo os impediu? Não. O texto nos diz, o Espírito Santo os impediu de quê, irmãos? De pregar a palavra na Ásia.
Então, não conseguindo eles, recebendo primeiramente este não do próprio Deus, o texto nos diz, o Espírito Santo os impediu. Então eles vão, o texto nos diz, defrontando Mísia, uma outra cidade, tentaram ir para Bitínia. Então, não conseguimos ir para a Ásia, esse destino nosso, então vamos tentar ir para Bitínia. Passaram por Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles recebem, irmãos, 2 nãos do próprio Deus. Apesar de todo o desejo sincero deles, apesar de todo o planejamento deles. Então notem, irmãos, primeiramente uma coisa, que nós podemos aprender com esses homens aqui de primeira. Nós podemos aprender inicialmente que eles tinham um plano, eles tinham uma agenda, eles tinham um propósito traçado. Este propósito, então, fora determinado por eles no próprio coração deles. E era sincero, e era louvável, era algo bom. Proclamar a palavra, irmãos, o que há de mais precioso e mais valioso do que isto neste mundo. Mas note, irmãos, que apesar de todo este planejamento e apesar de ser algo louvável, o Senhor diz não. O Senhor frustra a agenda e os planos de Paulo junto aos seus colaboradores. E assim, irmãos, nós podemos entender uma primeira coisa. Nós podemos e devemos, sim, planejar. Nós podemos e devemos, sim, traçar um caminho, um rumo, uma agenda, o que nós devemos fazer. Compreender o fato de que Deus é soberano. Compreender o fato de que Deus é quem guia todas as coisas, como o próprio texto nos mostra, não significa que nós devemos desconsiderar qualquer tipo de planejamento, sobretudo quando nós pensamos nas coisas relacionadas ao próprio Deus. E na realidade, irmãos, tudo com o que nos envolvemos neste mundo envolve o próprio Deus, porque afinal de contas é para Ele que nós vivemos. Mas estamos pensando aqui, sobretudo, na proclamação da palavra, em uma obra missionária, em uma obra de evangelização, em uma obra de anúncio da palavra do nosso Deus. Não podemos sair por aí com o propósito de plantar igrejas de um modo desorganizado. Não podemos sair por aí com o propósito de plantar a igreja em algum lugar, tentando agir de improviso. Não, irmãos. Nós podemos, sim, com a graça de Deus e a sabedoria que Deus nos dá, considerando as circunstâncias ao nosso redor, procurar então traçar um plano para tudo o que nós fizermos. Isso para questões relacionadas com a Igreja de Cristo, mas questões relacionadas com a sua própria vida particular. Planos no que diz respeito à família, planos no que diz respeito ao trabalho, planos no que diz respeito ao estudo, planos no que diz respeito a investimentos, planos no que diz respeito a uma viagem, planos no que diz respeito a tudo. Nós podemos, assim, agir, apesar de estarmos conscientes do fato de que o nosso Deus é quem governa tudo soberanamente. Mas veja, irmãos, o desejo deles é um desejo que é louvável. Eles procuram fazer algo que honre a Deus. E o que mais pode honrar a Deus do que proclamar a palavra do próprio Deus? Então, aquilo que nós nos envolvemos, aquilo que nós planejamos, deve sim estar em conformidade com a verdade do nosso Senhor. E devemos sim procurar fazer assim, porque nós desejamos agradar o nosso Deus em tudo. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster nos diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Romanos capítulo 11, verso 36 nos diz: porque dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. 1 aos Coríntios capítulo 10, verso 31 nos diz, nos ensina: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. E olhando então, assim, irmãos, com esta perspectiva, nós procuraremos fazer algo em conformidade com a vontade do nosso Senhor, procurando agradá-lo. E aqui, irmãos, eles vão com um coração sincero, ardendo no peito deles, eles vão incluir na agenda deles o testemunho, a proclamação de Cristo. Então veja, irmãos, é algo que é apropriado
algo que deve estar no nosso coração, no nosso íntimo, dentro da nossa própria alma, o sincero desejo de fazer com que a palavra de Deus ela alcance os homens perdidos neste mundo. Os homens que estão perdidos em nações outras, sobre as quais muitas vezes nós não temos nenhum tipo de conhecimento, mas há necessidade urgente de traçarmos planos para fazer o Evangelho de Deus conhecido nestes lugares. Era isso que Paulo estava, irmãos, aspirando. Era realmente isso que ele desejava. Então, irmãos, isso deve estar no nosso plano também. Isso deve estar na nossa agenda também. Que eu e você, irmãos, desejemos constantemente fazer a palavra de Deus conhecida neste mundo. Isso não pode estar fora da agenda da Igreja de Cristo. É algo que deve estar gravado lá como um propósito fundamental, indispensável na Igreja de Cristo em geral e nos nossos desejos em particular. Então, você pode sim fazer planejamentos, você pode sim e deve envolver nos seus planejamentos coisas que louvem a Deus e exaltem o seu nome. Sobretudo, que deve estar em ti o desejo de fazer a glória de Deus no Evangelho conhecida a todos os homens. Contudo, irmãos, ainda que o que desejemos seja algo bom, o Senhor, Javé, pode nos impedir. Podemos traçar planos, mas o Senhor pode dizer simplesmente não. Veja, eles foram comissionados pela Igreja de Cristo. Eram homens servos de Deus, ministros do Evangelho, chamados por Deus para anunciar a palavra, mas de algum modo, irmãos, que não fica claro para nós, eles foram impedidos. Impedidos por quem? Pelo próprio Deus triuno. O próprio Deus trino é que impede que eles avancem. Não, mas Satanás... Não, não é Satanás. É o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor das missões. Ele não somente é aquele que comissiona, ele é aquele que envia. Ele não é somente aquele que comissiona e envia, ele é aquele que traça os planos. O nosso plano e nossos projetos podem ser frustrados, mas o plano e projeto de Deus, que é eterno, determinado por Ele antes do mundo existir, não pode ser de modo algum frustrado. Mas os nossos planos, ainda que bons, podem ser frustrados para que nos conformemos à vontade do próprio Deus. Então, a vontade eterna do Senhor não era que Paulo, junto a Timóteo, junto a Silas e Lucas, como veremos, não era que eles fossem para a Ásia. O Senhor Deus decretou, como nós sabemos, os nossos padrões doutrinários nos ensina. Pergunta 9, salvo engano, do breve catecismo. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo aquilo que acontece. E ele vai executar a sua vontade no tempo e no espaço para também nos fazer discernir qual a sua vontade, dizendo-nos sim ou não. Ele faz isso por meio da sua providência. Como Deus executa os seus decretos? Pergunta do breve catecismo. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Mas quais são as obras da providência de Deus? Vimos hoje. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas para a sua própria glória. Esse é o intento de Deus. Essa é a vontade expressa do nosso Senhor no tempo e no espaço. E veja, talvez tenha sido um ato providencial de Deus que fez com que eles discernissem um fato de que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Senhor, não queria que eles avançassem. Alguns vão dizer, é possível que o Espírito de Deus possa ter falado por meio de Silas, que era um profeta, ou diretamente com o próprio apóstolo Paulo, acerca do fato de que ele não desejava que avançassem. Mas questões circunstanciais
problemas, doenças, algum tipo de impedimento, de fato, no trajeto, no caminho, na providência de Deus, pode ter sido para eles uma evidência clara de que Deus não queria que eles fossem para a Ásia, de que o próprio Senhor, de forma alguma, não queria que naquela ocasião eles fossem para a Bitínia. Deus os impede de fazer algo extraordinário, proclamar o Evangelho naquelas regiões. E veja, irmãos, o Senhor Deus é quem faz isso. Como mencionei, o Senhor Deus, por meio da igreja, comissiona homens para o ministério, comissiona homens para serem missionários, como esses homens eram. E vejam, homens são missionários. E não todos os homens. O papel do missionário não é um ofício. O missionário é uma função atrelada ao ofício ministerial. Logo, aqueles que se envolvem de fato ou devem se envolver com a obra missionária, comissionados e enviados para algum lugar, são homens chamados por Deus e devidamente ordenados para o ministério da palavra e dos sacramentos que devem seguir em frente anunciando a palavra do Senhor. Isso, obviamente, irmãos, não exclui o dever de cada crente, enquanto caminham em testemunhar do Evangelho, como vemos abundantemente acontecendo no livro de Atos. Mas aqui, irmãos, em particular, são esses servos do Senhor que são comissionados por Deus e são enviados ou impedidos pelo próprio Senhor Deus soberano que conduz tudo. E é o Deus triuno quem decide, dizendo não ou sim. Por que podemos falar que é o Deus triuno? Quando nós olhamos para o texto, irmãos, no versículo de número 6, nós nos deparamos com a seguinte palavra: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Uma referência clara e direta à terceira pessoa da Trindade Santíssima. Mas quando nós olhamos para o versículo de número 7, nós nos encontramos as seguintes palavras: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Por mais que aqui seja considerado o Espírito de Jesus como uma referência à terceira pessoa da Trindade, aqui nós encontramos a indicação de que é o Espírito de Cristo. Uma referência, portanto, à segunda pessoa da Trindade, que, como sabemos, dá continuidade à sua obra, não fisicamente, junto ao seu povo, como fizera nos anos de ministério terreno dele, mas por meio dos seus servos. O ministério em Atos dos Apóstolos é Cristo, por meio dos seus servos, no poder do Espírito, fazendo a sua obra avançar junto à sua igreja. Portanto, irmãos, nós encontramos a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade dizendo não, a terceira pessoa da Trindade nos dizendo não. E encontramos ao final, no versículo de número 10, as palavras do próprio Lucas nos dizendo, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Perceba que tanto o Filho, quanto o Espírito, quanto Deus, o Pai, são aqueles que são revelados aqui como envolvidos na obra missionária, como aqueles que tanto enviam, como também podem impedir que a obra siga avante. O Deus triuno, irmãos, ele age o tempo inteiro. Não somente no comissionamento, não somente no envio de homens, mas até mesmo na operação da salvação nos homens. Isso é algo regular e constante, algo que acontece frequentemente e nós encontramos na própria Escritura Sagrada. Pense, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 1, quando o apóstolo Paulo vai nos escrever que Deus, desde antes da fundação do mundo, escolheu pessoas para a salvação. Quem? Deus, o Pai. E quem, então, é aquele que vai morrer pelos que o Pai escolheu? O próprio capítulo vai nos dizer, o próprio Cristo. É aquele que vai morrer pelos que o Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. E no mesmo capítulo é dito que o Espírito Santo sela a obra da redenção no coração dos homens. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo na obra da salvação do homem. Então perceba, irmãos, que a Escritura nos mostra essa relação maravilhosa deste Deus triuno que soberanamente governa a sua igreja e faz a sua obra avançar para onde Ele quer. Naquela ocasião, em particular, não era desejo de Deus
que eles fossem para a Ásia. Por que razão, irmãos? O texto não nos é claro, mas fora a vontade do Senhor, frustrando as boas intenções e sinceras intenções de Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. Então, percebamos, irmãos, que também, de modo algum, jamais podemos conceber a ideia de que o fato de eles não irem até aquele lugar era porque aqueles homens da região da Ásia eram indignos de forma nenhuma. Sabemos que o Evangelho chegará lá. Sabemos que muitos lá se converterão. Sabemos que a obra de Deus avançará abundantemente naquela região, mas naquele momento não era a ocasião oportuna e não era porque eles eram indignos. Não era porque os homens da Macedônia eram mais dignos que aqueles que moravam na Ásia. A realidade, irmãos, patente na Escritura é que absolutamente ninguém é digno do Evangelho de Cristo. Tanto os da Ásia, quanto os da Macedônia, como aqueles de qualquer outra região que nós possamos conceber, qualquer outra região diante da qual nós possamos proclamar esta palavra, este Evangelho livremente, absolutamente nenhuma região é digna do Evangelho de Cristo. Mas Deus não queria que aquilo acontecesse naquela ocasião em particular. Isso talvez leve algumas pessoas a pensar, mas então, pastor, havia a intenção sincera de proclamar o Evangelho, pessoas perdidas no mundo, no pecado, naquele lugar, e talvez muitos não tenham ouvido a proclamação do Evangelho. Como é que ficou a questão deles? Morreram sem Cristo? Ou foram salvos apesar de Cristo? Algumas pessoas imaginam que o fato de muitas pessoas não ouvirem a proclamação do Evangelho, que o simples fato de nunca terem ouvido a proclamação do Evangelho é garantia da salvação eterna para estas pessoas. Mas que concepção estranha, irmãos. Algo que é contrário à verdade do Senhor e também aos nossos padrões doutrinários. Olha o que diz a pergunta de número 60 do nosso padrão doutrinário, o Catecismo Maior de Westminster. A pergunta de número 60 nos diz assim, irmãos: poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo, nem creem nele? Resposta: aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem creem nele, não poderão ser salvos, por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza ou às leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é o único Salvador do seu corpo, a Igreja. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus nos diz claramente. Atos capítulo 4, verso 12 nos dirá: só há salvação, importa que sejamos salvos por quem? Por Cristo. Pelo nome de Cristo, há um único nome. João capítulo 14, verso 6 nos diz que nós somos aqueles que, pelo próprio Senhor, somos chamados a crer em Cristo. Por que razão? Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Cristo. A ignorância não pode ser um meio para a salvação em Cristo. Imagina como seria se a palavra de Deus proclamada, como nos ensina o apóstolo Paulo, é cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida, para aqueles que escutam. Alguns rejeitam, é cheiro de morte, é condenação. Alguns escutam e aceitam, é cheiro de vida para a vida. Se a palavra de Deus ela pode tanto condenar como salvar o homem, e o que é que nós então faríamos? E que garantiria para nós, seguindo a lógica de que a ignorância leva a pessoa à salvação, isso certamente seria algo que deveria nos levar a pensar assim: puxa vida, se a ignorância leva o homem à salvação, e se a proclamação ou o conhecimento de Cristo ou a rejeição dele leva à condenação ou à salvação, é preferível que eu me cale. É preferível que eu não saia neste mundo proclamando o Evangelho, porque, afinal de contas, o homem poderá ser salvo pela ignorância de Cristo, por não conhecer a Cristo, apesar de viver segundo a luz da natureza, ou se conformar às leis da religião.
ou se conformar à sua própria consciência. De modo algum, irmãos. Nós sabemos, os homens só poderão ser salvos através do conhecimento de Cristo, e Deus não será injusto ao condenar aqueles que nunca ouviram a proclamação do Evangelho. O que condena estes homens ao inferno é o pecado que cometeram no princípio junto a Adão. Todos nós pecamos em Adão, nos ensina Romanos capítulo 5, verso 12 em diante. Todos nós pecamos junto ao primeiro Adão. E a palavra de Deus nos diz, ainda em Romanos capítulo de número 10, que as pessoas não poderão ser salvas se não puderem ouvir a proclamação do Evangelho. Quando a palavra do nosso Deus nos diz assim, Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E então ele começa a apresentar as seguintes perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É somente, irmãos, por meio da proclamação do Evangelho e do anúncio de Cristo que os homens podem encontrar salvação. Aquelas pessoas foram privadas disto naquela ocasião, porque Deus tinha um propósito outro, de que este Evangelho fosse conduzido a um outro local, e isso está de acordo com a vontade eterna de Deus. Não podemos de forma alguma questionar Deus ou considerar este ato de Deus como um ato inapropriado, pecaminoso e mau. Deus, irmãos, é inerentemente bom, infinitamente bom. De modo algum podemos atribuir qualquer mal ao Deus que nós servimos. Mas Ele frustra, irmãos, os planos deles. Ele não permite que eles sigam em frente, até mesmo com essa boa intenção de fazer Cristo conhecido na Ásia. E o Senhor, assim, muitas vezes pode frustrar os meus e os teus planos. Como vamos reagir a isso, irmãos? Como vamos reagir à frustração dos nossos planos, à vontade do nosso Deus? Devemos, irmãos, reagir com submissão. Paulo, Timóteo, Silas, Lucas não expressam nenhum tipo de descontentamento ou insatisfação com a expressão clara da vontade de Deus quanto à obra que eles deveriam fazer. Não podemos, irmãos, nos aborrecer com o nosso Senhor ou contra o nosso Deus. Precisamos, semelhantemente a estes homens, quando somos frustrados quanto aos nossos planos de projetos financeiros, quanto aos nossos investimentos, quanto aos nossos estudos, quanto aos nossos planos de uma viagem, quanto aos nossos planos de uma promoção, quanto aos nossos planos de casamento, quanto aos nossos planos no que diz respeito a algum tipo de empreendimento ou profissão, não importa, nossos planos podem ser impedidos por Deus e louvado seja Deus por isso. Porque mais do que eu e você, irmãos, Ele sabe qual é a real necessidade de cada um de nós. E Ele sabe melhor do que nós aquilo que nós devemos fazer. O nosso Deus é infinitamente sábio, ao passo que nós somos minúsculos, mas grandemente tolos e ignorantes. As nossas desejos de nossos propósitos podem ser cancelados pelo nosso Senhor. Não atribuam a Satanás isso. Atribua a Deus o não seguirmos em frente com algo, porque é Deus quem faz todas as coisas. Mas de forma alguma Ele é culpado de qualquer tipo de pecado nesse processo. Mas Ele é o Senhor Deus que governa tudo. Ele estava governando a vida destes servos dele aqui, impedindo-os de que seguissem em frente
com aquele empreendimento, com aquele projeto, porque o Senhor tinha uma outra coisa que eles deveriam então fazer. Eles têm então de tomar decisões, eles têm de pensar, se eu não vou para aqui, eu vou para um outro local, o Senhor nos impede, mais uma vez, reconhecem que foi um ato soberano do próprio Senhor, seguem em frente, então, caminham, fazendo a obra que foram chamados para fazer, sem qualquer tipo de descontentamento com aquilo que Deus determinou para a vida deles. E então o Senhor vai conduzir a vida desses homens em sua providência. O versículo de número 3, ou melhor, versículo de número 8 nos diz: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. O Senhor então os conduz a Troade. E ali em Troade, algo impressionante acontece. A palavra do nosso Senhor nos diz, no versículo de número 9, melhor dizendo: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que coisa, irmãos, interessante. O Senhor, Ele, no passado, e até o primeiro século da Igreja de Cristo, se revelou de modos extraordinários, que não são os modos através do qual o Senhor Deus faz a nós conhecer a sua vontade hoje. Mas naqueles dias, sim. O que acontece aqui? O texto nos diz que à noite, Paulo, o apóstolo, ele teve uma visão. O que envolvia essa visão? Nesta visão surge o que é chamado no texto de um varão macedônio, um cidadão da Macedônia. E este homem, então, ele vai ter uma mensagem, ou, melhor dizendo, um pedido para o próprio apóstolo Paulo naquele contexto. O texto nos diz que ele diz o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava. Como Paulo pode entender que era um varão macedônio? Talvez pelo modo que ele falava, e ele então entendeu que tratava-se de alguém da região da Macedônia, que falavam também o grego. Ou talvez pelas vestes que esse homem se apresentou diante dele, e isso fez com que ele entendesse, é um cidadão da região da Macedônia. Ele olha para aquele homem e ele conclui, é um varão macedônio que estava em pé. Então aqui é apontada a localização, a região em que este homem vivia, e então em seguida vem o pedido dele. Rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos. Olha o pedido, irmãos, que coisa impressionante. Vem até nós. Alguns vão sugerir que tratava-se de uma manifestação de um anjo enviado pelo Senhor. Outros entenderão que foi um ato outro extraordinário de Deus, em que ele fez com que um homem da Macedônia, cidadão de fato daquela região, se manifestasse diante do próprio Paulo. Foi um ato, irmãos, do próprio Deus. Um milagre do Senhor. Uma manifestação de Deus naqueles dias, expressando a sua vontade no que diz respeito à obra missionária de Paulo. Aqui, irmãos, nós encontramos um sim. Esse homem agora, e Paulo agora tem a confirmação do Senhor quanto ao local que eles deveriam ir para proclamar a palavra. Mas note, irmãos, este homem, ele vai rogar, ele vai suplicar, ele diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que tipo de ajuda esse homem está pedindo? É algum tipo de ajuda filantrópica? É algum tipo de socorro material? É algum tipo de necessidade física para suprir as necessidades dos cidadãos da região da Macedônia? Não, irmãos. O socorro é por uma ajuda espiritual. Aquelas pessoas daquela região clamavam pelo Evangelho de Cristo. Necessitavam de Cristo. E então o Senhor vai revelar para ele que ele deve, então, seguir caminho a este lugar. E é exatamente isto, irmãos, que eles concluem. Eles vão entender que, de fato, deveriam seguir rumo àquele local. A Macedônia. A Europa, irmãos. Para eles não entendiam que seria a Europa. Para eles, imaginavam que seria algo ainda relacionado à província romana.
Mas não, irmãos. O Senhor estava conduzindo-os à Europa. Veremos que eles vão chegar a Filipos. Veremos como o Senhor vai conduzir a obra dele em sua providência de um modo tão impressionante. Mas então nós olhamos para esse texto e percebemos que o modo que Deus guiou este servo dele, inicialmente, irmãos, foi através dessa visão. E talvez você seja tentado a imaginar, para que eu tome então decisões na minha vida, eu tenho de esperar o Senhor me fazer fazer diante de mim algum tipo de manifestação extraordinária, a fim de me conduzir no modo que eu devo viver, ou quanto ao caminho que eu devo traçar para a minha própria vida. E veja, irmãos, como mencionei há pouco. Aqui nós nos deparamos com um ato extraordinário de Deus. Naqueles dias, o Senhor falava com muitos dos seus servos por meio de visões. Foi um modo através do qual o Senhor Deus fez conhecida a sua vontade no passado. Contudo, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele fala conosco hoje não mais através destes meios. A nossa própria fé nos ensina estes meios através dos quais Deus faz conhecida a sua vontade ou fez naqueles dias cessaram. No capítulo 1, na primeira sessão dos nossos padrões doutrinários na Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte, que vai tratar da Escritura Sagrada. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessários à salvação. Por essa razão, o homem não pode ser salvo à luz da natureza. Contemplar a criação de Deus não salva o homem. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Depois, então, ele fez isso, de diversos modos. No passado, revelações, teofanias, manifestações extraordinárias de Deus. Então ele diz, e depois, para melhorar a preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Ele fez escrever a sua palavra em 66 livros, a sua revelação expressa. Revelação especial do nosso Deus. Meio através do qual nós conhecemos e sabemos como podemos glorificá-lo e o meio que nos ensina quanto ao que devemos crer, bem como praticar. Quando nós olhamos para a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, nos diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas que regra Deus nos deu? Para nos orientar, diz a segunda pergunta. Que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele? E a resposta é a palavra de Deus, que se acham nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. A pergunta que foi lida hoje no culto público aqui, pergunta de número 3, nos diz que é a palavra de Deus. E a resposta é, as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. A única regra que nos ensina o que devemos crer, fé, e bem como o modo que devemos viver, praticar. É a palavra de Deus que é suficiente para fazer o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, como nos ensina o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Então percebe, irmãos, que é a palavra de Deus que deve nos guiar em tudo. Não devemos ficar esperando qualquer tipo de manifestação extraordinária. Deus fala com você por meio da palavra.
E são os princípios extraídos da palavra, as lições extraídas da palavra, lida, meditada, ouvida por meio da proclamação do Evangelho, que nos guiará quanto àquilo que devemos fazer neste mundo, quanto aos planos que devemos traçar, quanto àquilo que devemos colocar em nossa agenda, quanto aos nossos planos neste mundo. É a própria palavra de Deus que haverá de nos guiar. É ela, então, que por nós deve ser consultada. Como disse o próprio reformador João Calvino. Certa vez, comentando a palavra do Senhor, tratando sobre as verdades de Deus, ele vai dizer assim: visto, pois, que os homens são, por demais, empedernidos em seus tolos e temerários conselhos, atentemos bem para que não movamos sequer a extensão de um dedo, até que saibamos se Deus permitirá fazer o que pretendemos e tenhamos tomado conselho de sua palavra. Não movamos um dedo, até que à luz da palavra de Deus possamos discernir qual a vontade dele para as nossas vidas, para os nossos planos, para os nossos projetos familiares, ministeriais, de trabalho, pessoal, ou o que quer que seja, irmãos. Não pode ser tomado uma decisão de qualquer forma, desprezando a vontade expressa do Senhor. Quando o Senhor, então, irmãos, ele fala conosco, a nossa resposta deve ser semelhante à resposta e ação de Paulo junto aos seus cooperadores. Olha o que o texto nos diz, irmãos, no versículo de número 10. Eles entendem o chamado para a Macedônia, há uma necessidade espiritual, as pessoas daquela região rogam, suplicam, há uma necessidade urgente, e assim que teve a visão, o texto nos diz, imediatamente. Imediatamente. O texto nos diz, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Interessante esse verso, irmãos. Por quê? O texto nos diz assim que teve a visão, e quem teve a visão, o apóstolo Paulo, ele certamente comunicou isso aos seus colaboradores, mas ao entender claramente, irmãos, que foi o próprio Deus quem revelou a sua vontade a eles naquele momento, era, portanto, Deus falando, naquela ocasião, eles imediatamente se colocam à disposição para cumprir a vontade do Senhor. Obediência firme, obediência pronta, há prontidão, não há relutância. Apesar de sabermos que eles começaram e se juntaram para arrazoar, para refletir, para discernir, para traçar, para confirmar o que eles deveriam fazer e chegam à conclusão, devemos proclamar o Evangelho. É isso que nos indica o próprio texto, porque ele diz assim, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus. E a ideia é que eles passaram a conversar sobre aquilo, passaram a deliberar sobre aquilo e então chegaram a uma resolução. Mas eles imediatamente atendem a vontade de Deus expressa para eles. E veja, irmãos, aqui nós percebemos que não somente Paulo, não somente Timóteo, não somente Silas, mas também Lucas está envolvido aqui nessa segunda viagem missionária. Mas talvez você me pergunte, pastor, cadê Lucas? Nós encontramos aqui as seguintes palavras. Olha o que diz o verso número 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Opa, como assim? Procuramos? Quem escreveu, irmãos, Atos? Foi Lucas. A palavra nos ensina que Lucas foi um cooperador, sim, do próprio Paulo. Caminhou junto a ele. Então ele diz, olha, ele se inclui aqui. Nós procuramos, ele não quer se fazer conhecido. Eu, Lucas, estava lá junto a Paulo, engajado nessa missão, não. Ele diz, imediatamente procuramos.
procuramos fazer o quê? Partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar a palavra, ou melhor, para lhes anunciar o Evangelho. Então, irmãos, estão homens aqui, envolvidos com a obra de Deus, envolvidos com a proclamação do Evangelho de Cristo aos homens. Irmãos, que coisa impressionante. O Senhor Deus quer com que o seu Evangelho avance. O Senhor deseja que a sua palavra ela siga em frente, avançando e avançando, alcançando o mundo. E nós percebemos, irmãos, que aqui há tanto uma necessidade quanto aquilo que vai suprir essa necessidade. Qual a necessidade? Das pessoas da Macedônia clamando pelo Evangelho. Nós olhamos ao nosso redor, irmãos. O que nós encontramos? Quando você anda por essas ruas, o que é que você encontra? Ainda que as pessoas não cheguem para você e digam, ajude-nos com a proclamação do Evangelho. Nós nos deparamos, contemplando a miséria e o estado dos homens neste mundo, a grande necessidade que eles têm do Evangelho. Clamam pelo Evangelho de Cristo. A alma deles carece disto. Como podemos, irmãos, então, contemplar esta realidade e ficarmos indiferentes? O apóstolo Paulo, junto aos seus irmãos e colaboradores, percebem a necessidade, entendem que é vontade do Senhor, tem um sim de Deus, seguem em frente imediatamente com o propósito de fazer o quê? O Evangelho de Deus proclamado. Não há verdadeira missão à parte da proclamação do Evangelho. Não há verdadeira missão à parte do anúncio de Cristo. Levar apenas ajuda material vai servir para suprir muitas necessidades dos homens, mas não é uma missão. Toda missão envolve o anúncio de Cristo, a maior necessidade dos homens. E é isso que nós devemos entender, irmãos. Eu, como ministro do Evangelho em particular, e todos vocês como servos de Cristo na Igreja de Cristo, devemos olhar para o mundo e devemos ver a necessidade que o mundo tem deste Evangelho e aproveitarmos toda ocasião oportuna para fazer este Evangelho conhecido. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do nosso Senhor. É isso que Ele nos ensina. É isso que Ele mostra na grande comissão. É isso que Ele nos mostra na grande comissão repetida no início de Atos. Anunciar esta palavra até os confins do mundo. Mas veja, irmãos, isso pode começar aqui. Há muitos que ficam pensando assim, puxa, eu queria ser tanto missionário, eu queria ir para a África, eu queria ir para o Iraque, gostaria de ir para a Inglaterra. É para onde mais querem ir, Inglaterra e tal, um negócio confortável. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer Cristo conhecido, mas não tenho a menor capacidade de fazer isso com a pessoa que esbarra na rua toda semana na esquina da sua casa. Ele quer ser missionário lá fora, mas por que não faz Cristo conhecido aqui? Por que não fala de Cristo para aqueles que estão padecendo ao seu redor? Vizinhos, pessoas que estão pela rua perambulando. Ontem, irmãos, eu fiquei angustiado. Quando eu fui ao mercado comprar algo para a Cíntia organizar, para trazer, fazer comidas e trazer para hoje e tudo. E quando estava indo para o supermercado, eu estacionei o carro um pouco mais distante de onde eu geralmente estaciono. Frequentemente ficam pedintes ali em frente ao supermercado Camino. E sempre me pegam. E eu sou mole demais, eu acabo tentando, de alguma forma, ajudar no que pedem. Mas isso tem sido frequente. Foi a quarta ou terceira vez em uma semana que eu fui fisgado e então eu pensei, não, eu vou estacionar o carro ali um pouco mais distante. Já eram mais de 8 horas da noite. Quando eu estacionei o carro, entrei no mercado, comprei algumas coisas, quando estava voltando para o carro, já veio um cidadão vindo na minha direção. Eu fiquei impressionado. Não é possível. Quando eu estava entrando no carro, ele fez, moço, boa noite. Eu não acredito. Aí ele fez, olha, eu trabalho na calvoaria. E eu não estou podendo trabalhar, minha mão está machucada. Ele mostrou a mão dele. E você poderia me ajudar? Eu só quero, eu não quero dinheiro. Ele não tinha telefone, não tinha nada. Ele disse assim, eu quero que se o senhor puder compre um pacote de arroz para mim. É engraçado que sempre pedem isso, arroz e óleo.
Ele disse assim, um pacote de arroz. Eu fiz, tá certo, vou estar indo embora comprar. E ele gritou assim, um pacote de óleo também, um pote de óleo também, se eu puder. Eu, tá bom. Comprei, devolvi para ele, meio aborrecido, impaciente, querendo voltar para casa, correr com as demandas das coisas do dia do Senhor, domingo, os ajustes do final do sermão, as coisas para a Cíntia poder se organizar para hoje. Aí, quando estava passando por ele, entreguei a sacola e perguntei o nome dele. Ele disse, Divino. Eu falei, Deus te abençoe, e fui. Só que depois eu fiquei refletindo, né? Como assim? Puxa, eu pude suprir a necessidade desse homem, talvez, aparente, eu não sei se ele realmente precisava daquilo. Se ele queria usar para outros fins, eu não faço ideia. Mas na minha impaciência, eu não aproveitei uma ocasião oportuna como aquela. Voltando no carro, eu fiquei pensando, puxa vida, ele falou que o nome dele era Divino. Eu poderia falar para ele que só um que é divino, que é Cristo, o Salvador do mundo. Eu poderia falar para ele que mais do que a necessidade física dele para encher a barriga dele com arroz ou o que seja, há uma necessidade que é muito maior que ele tinha, que é do próprio Cristo do Evangelho. E que mais do que a necessidade de ter a sua mão curada com a enfermidade que estava na sua mão, eu não sei bem o que era, ele tem uma enfermidade muito maior na sua própria alma, que só podia ser tratada com o Evangelho de Cristo, mas não foi aproveitada a ocasião oportuna que Deus, em sua providência, colocou diante de mim. São muitas as vezes, irmãos, que nós perdemos oportunidades como esta. Por causa da nossa impaciência, insatisfação, aborrecimento, pressa, por causa da nossa vergonha, constrangimento, temor aos homens ou o que seja, nós não falamos para os homens acerca daquilo que eles mais precisam. E estava patente na cara, no rosto daquele homem, que ele precisava de Cristo. E eu não falei de Cristo para ele. Como é triste, irmãos, nós contemplarmos um mundo carecendo do Evangelho e não fazemos este Evangelho conhecido a estes homens. Que coisa triste. Mas não deve ser assim, irmãos. Não era assim com o servo do Senhor Paulo. Ele estava pronto para, em tempo e fora de tempo, anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Dediquemo-nos, irmãos, com toda coragem no testemunho do Evangelho. Ore para que o Senhor levante homens que sejam apegados ao Evangelho e que desejem sinceramente fazer este Evangelho conhecido aqui, lá ou acolá, não importa, mas nós precisamos nos engajar nisto. É o meio, irmãos, através do qual o nosso Deus salva homens e mulheres. É o meio através do qual o Senhor faz a sua igreja crescer. É o meio através do qual o nosso Deus faz a sua obra avançar. É o meio através do qual a glória de Deus é expandida neste mundo. É o meio através do qual o Senhor reúne adoradores. A proclamação do Evangelho, irmãos, não visa somente salvar os homens, mas visa fazer esses homens adoradores do Deus vivo. E este é o nosso propósito na proclamação do Evangelho, é reunir entre todas as pessoas do mundo aqueles que Deus haverá de salvar por meio do seu Evangelho, para que junto a nós possam adorar a Deus nesta vida e possam viver para Deus nesta vida e possam desfrutar da vida eterna com Cristo para todo sempre. Mas para que isto aconteça, nós precisamos nos engajar no Evangelho de Cristo, testemunhando dele em toda ocasião oportuna e apresentando a todos os homens e irmãos indiscriminadamente este Cristo, dizendo a eles: se você se voltar para ele e comer do pão da vida que é Cristo, você nunca mais terá fome. Se você beber da água que este Cristo tem a oferecer, você nunca jamais terá sede. Você pode correr para ele e nele você poderá encontrar salvação. É o que nós devemos falar para os homens perdidos, irmãos. Em todo momento que o nosso Deus nos conceder oportunidade, é o que eu sou chamado a fazer como ministro da palavra, domingo após domingo. Devo anunciar a Cristo. E esse Cristo, é desse Cristo que você precisa hoje. Nós precisamos. Nós que conhecemos a Cristo, não podemos viver
sem este Cristo. E você que não conhece a Cristo, não pode ter vida à parte de Cristo. Se você não conhece a Cristo, você está morto em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Que éramos por natureza filhos da ira, filhos da perdição, como também os demais. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça sois salvos, nos diz o próprio apóstolo Paulo. É deste Cristo, crianças, que vocês precisam. Vocês, pequeninos aqui, vocês precisam de Cristo. Vocês precisam se voltar para Ele como seu Salvador. Vocês precisam confiar nele, crendo que Ele é um Salvador bendito, que pode perdoar os teus pecados e pode conceder a você, criança, a graça de viver para sempre com Ele nos céus. Creia em Cristo. Volte-se para Ele e serás salvo. Você, adolescente também. Você, jovem, adulto, homem, mulher, velhos. Todos vocês carecem de Cristo. Vocês que não o conhecem, arrependam-se dos seus pecados. Voltem-se para o Senhor. Ele tem prazer na misericórdia. Ele deseja salvar o mais vil dos pecadores. Arrependa-se, volte-se para Ele e encontrarás nele bendita salvação. E todos nós que fomos salvos por Cristo, temos a graça de estarmos unidos a Ele e a graça de um dia estarmos com Ele, não porque nós merecemos. O Evangelho não foi pregado ou deixou de ser pregado na região da Ásia porque as pessoas mereciam ou não. Não chegou até nós porque merecíamos ou não. Foi por pura graça. O Evangelho tem sido anunciado a você. O que você tem feito com este Evangelho? O Evangelho de Cristo tem sido anunciado a você. O que você tem feito com este Evangelho? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra e pela graça que temos, sem qualquer tipo de impedimento, de ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra ser anunciada. Ó Senhor, ensina-nos a valorizarmos a Tua palavra. Ensina-nos a apegarmos-nos à Tua palavra. Ensina-nos a vivermos segundo a Tua palavra. Desperta em nosso coração um desejo sincero de fazer a Tua palavra, Cristo, o Evangelho, conhecido neste mundo, ó Deus. Ó Senhor, livra-nos do temor, livra-nos da impaciência, livra-nos da indisposição de fazer Cristo conhecido. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos ousados, corajosos, intrépidos e frutíferos na obra do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a fazer Cristo conhecido. E, ó Deus, também, tem misericórdia dos perdidos, na cidade onde moramos, no mundo, na igreja em que servimos. Salva-os, ó Deus, por Tua graça. Revela Cristo aos perdidos como revelaste a nós. É o que pedimos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.